Começando mais um Hora do Enem especial de entrevistas e o programa tá cheio de história para contar. De cara já tem um papo incrível com uma das coordenadoras da Olimpíada Nacional de História, professora Cristina Meneghelo. Em seguida, uma super entrevista com uma das mais importantes historiadoras brasileiras, Lilia Moritz Schwartz. Se liga que é depois da vinheta. Roda aí. Hora do Enem de volta! Olimpíada Nacional em História do Brasil. Já ouviu falar? O evento está chegando na 10ª edição e mobiliza professores de norte a sul do país. E quem explica melhor é a coordenadora do evento, professora Cristina Meneghelo. Tudo Olá, bem? Tudo bem? Prazer imenso ter você aqui. Prazer é meu. Como é a Olimpíada Nacional em História do Brasil? Olha, a Olimpíada Nacional em História do Brasil é um projeto lá da Unicamp, da Universidade Estadual de Campinas, e que está aberta para alunos de 8º, 9º anos e alunos do ensino médio. E ela, como você bem disse, mobiliza mesmo participantes de todos os estados do país e faz com que eles tenham uma experiência muito nova, muito original, que é trabalharem como se eles também fossem historiadores. Ou seja, eles recebem documentos históricos, mapas, fotografias, quadros, e eles têm que analisar esse material e chegar às respostas por meio desse material. Por ano, são quantos participantes? Entre 40 e 50 mil participantes. Eita, 40, 50 mil participantes. Sim. A Olimpíada é uma forma de estudar história. Tanto que cada fase que fica online por uma semana. Ou seja, pintou um assunto que ele nunca viu antes, conversa com o professor, vai na internet, vai na biblioteca, aprende sobre aquele assunto. E só então responde. Acaba contribuindo para a formação deles de forma geral. E a maior parte dos participantes costuma vir de que parte do país? Desde a primeira edição, a gente tem uma participação notável do Nordeste, né? Principalmente do Ceará, mas também Rio Grande do Norte, Bahia. Tem uma participação expressiva do estado de São Paulo, porque, afinal de contas, é onde tem a maior parte de população estudantil do país. Sim. Mas, sem exceções, todos os estados inscrevem equipes, porque ela é em equipe. São 3 alunos e o capitão da equipe. O capitão da equipe é o professor de história do colégio. Ele tem que dosar até que ponto ele vai Intervir, isso, né? Até que ponto ele vai esclarecer, ajudá-los a entender um enunciado, ajudá-los a entender um texto. Né? E o professor pode ter quantas equipes ele quiser. E tem os professores bem malucos, que inscrevem 40, 50, 80 equipes. Agora, uma outra curiosidade são os nomes das equipes, né? A gente já teve nomes do tipo girafas radioativas, ou então nomes que têm a ver com história. Então, a gente já teve equipes chamadas as Dandaras, Lampião e as Marias Bonitas, que eram um rapaz e 2 meninas. Eles brincam também com temas da história. A premiação é diferente, não é? Ela é assim, coletiva, como eu falei. Ela é ao longo do tempo, não precisa responder correndo. E na hora das medalhas, a gente quis evitar essa ideia do ranking. De uma equipe sair dizendo, eu sou a melhor equipe. Primeiro porque a diferença de pontuação entre os primeiros colocados é mínima. É 0,000 alguma coisa. E isso é quase subjetivo. Então, a gente criou a premiação da seguinte forma. Pela pontuação que eles vão acumulando ao longo de todas as fases, mais a prova escrita que os finalistas fazem lá em Campinas. 1.200 finalistas. A gente fecha um prédio para eles fazerem a prova escrita. Esses finalistas, né, a gente distribui as medalhas assim. Medalhas de ouro para 15 equipes. Os meninos e o professor. Medalhas de prata para 25 equipes. Medalhas de bronze para 35 equipes. Então, aqui a gente já tem 75 equipes premiadas. E todos os demais, a famosa medalha de cristal. É uma medalha de acrílico. Mas eles mesmos batizaram como medalha de cristal, que é uma medalha de honra ao mérito, né? De ter participado, de ter chegado na final, porque, olha só,
começar com 50 mil e terminar entre os 1.000, né? Já é uma grande vitória, né? Todos fazem história, né? Bom, a gente tem um vídeo, tá ali na tela pra gente assistir. Bora ver. Participei do evento durante todo o ensino médio, né? Foram experiências muito transformadoras para minha vida, que contribuíram muito para minha escolha pelo ensino de História, né? Pela Faculdade de História, no sentido de que deu um significado diferente para minha relação com o ambiente da escola, com o ambiente do estudo, com o ambiente do aprendizado, né? A Olimpíada, ela possibilita que os alunos aprendam História por meio de outras metodologias, de outros temas, de outros documentos que a gente não consegue ver em sala de aula, né? Trabalhar com pinturas, trabalhar com documentos oficiais, com discos, com documentários, com fontes historiográficas novas, como tweets, né? Que foi o caso do ano passado. E aí, professora, quando você vê um depoimento desse, o que você sente? Nossa, a gente sente uma sensação de realização enorme, porque é como se nós, após esses 10 anos, já tivéssemos netos olímpicos, não é? Ou seja, as pessoas que participaram como estudantes tornam-se professores de história, voltam com os seus próprios estudantes como participantes da Olimpíada. Mas não é só essa questão de formar professores de história. Eu acho que muita gente descobriu a sua vocação ou o seu amor por história ao longo da Olimpíada. Independente disso, muitas pessoas vão para outras áreas, outras profissões e também descobrem que gostam de história, porque história não é aquela coisa chata de ficar decorando nome e data, né? Porque isso é uma chatice, a gente não é calendário, né? A gente quer entender os processos e aí isso fica como um ganho para o menino que vai ser engenheiro, para o menino que vai ser designer, a menina que vai ser arquiteta, fica com aquele gosto pela história. Para cada questão que a gente faz aqui do lado uma espécie de para saber mais. E nesse para saber mais, a gente dá um caminho das pedras. Olha, esse site tem artigos acadêmicos de ótima qualidade, esse aqui tem documentários muito bons, porque tem muita bobagem na internet também. E o professor ele tem que conseguir ajudá-los, filtrar, entender, né, o que tem na internet, para que eles tenham acesso a fontes de pessoas que realmente são pesquisadores na área de história, que foram para os arquivos, para as bibliotecas, que construíram teorias, né? Então, não basta dizer, vai lá na internet pesquisar, porque tem muita coisa que não vale a pena. Inclusão digital não é só acesso à tecnologia, à informação, né? Não adianta você dar o acesso à internet ou ao computador se a pessoa, embora incluída, tem uma espécie de analfabetismo na hora de conseguir selecionar a boa informação da informação ruim. Se você entra nas primeiras, você faz uma pesquisa no Google, vamos dar um exemplo assim, Sim. E aí você aparece lá a primeira linha de todos. Você clicar e entrar na primeira linha de todos, equivale a eu ir com você numa biblioteca e a gente entrar e pegar o primeiro livro. A gente não sabe nem qual é o assunto Nem e nada. a gente acha que a nossa resposta está lá. Então, você tem que procurar, né? Saber. Abrir-se exatamente para essa informação. Então, a inclusão digital é também você saber lidar com a internet, que pode ser um grande ganho. É lógico que um jovem hoje consegue ver cidades de outros países, consegue navegar e ver museus, né? Como se ele estivesse vendo aqueles quadros mesmo, coisa que há 40, 50 anos eram impensáveis. Então, principalmente em termos livros, né? Fotinha. A nossa imagem do mundo era muito mais limitada, né? Hoje isso abriu-se, mas abriu-se também de tamanha forma que às vezes as pessoas até se confundem com as informações, né? Falando em fonte de informação, o site da Olimpíada é uma grande fonte para estudantes e para professores, né? Sem dúvida. A gente deixa no nosso site todas as edições das provas anteriores. Se alguém quiser estudar a história, pode procurar por assunto. E lá tem as perguntas, a resposta, né? E os comentários, ou seja, já ajuda também a entender. Tem todos os documentos. Muitos professores contam para a gente que montam aulas com esses documentos, montam seu PowerPoint, escolhem as suas imagens.
E nós também temos curso de formação para os professores. A gente já está na nossa 5ª edição. Esse ano eles estão fazendo um curso de formação sobre o Brasil na América Latina. E aí, como trabalho final, esses professores de história vão entregar um plano de aula. Ou seja, vou ensinar a questão cisplatina ou então vou falar uma nova abordagem sobre a questão da Guerra do Paraguai. Para quem? Para 6º ano. Então, eu vou começar com essa imagem, com esse texto, etc. Esses planos de aula, nós também deixamos disponíveis. Nós mandamos para uma banca de especialistas, eles votam nos 50 melhores planos e aí isso fica disponível. Então, você tem que dar uma aula, sei lá, de História da África. Entra lá, tem 50 aulas prontas, com a imagem, com o texto, que é para você se inspirar. Pode pegar um pedaço de uma aula, outro de outro. Não é a universidade dizendo como você deve dar aula. É o seu colega, professor como você, que está lá no chão de fábrica, né, da sala de aula e que conhece a realidade do quanto sabe um aluno de 9º ano, do quanto sabe um aluno de 3º ano do ensino médio, com uma sugestão de aula. Então, tem esses materiais, tem as provas, tem as aulas, ou seja, é tudo aberto para as pessoas usarem conforme elas precisarem. Muitíssimo obrigado pelo bate-papo, por toda a contribuição. Valeu mesmo. O prazer foi meu. E a nossa convidada de hoje é uma das mais respeitadas historiadoras e antropólogas do Brasil. Autora de livros premiados e ainda recebeu a Ordem Nacional do Mérito Científico, um dos prêmios de maior relevância no país. Quer mais? Então vem pra cá, Lilia Moritz Schwartz, por gentileza. Obrigada. Seja bem-vinda, é uma bom? grande honra ter você aqui. Toda minha. Você tem um livro chamado Brasil, uma biografia, que está até aqui na mesa. São 5 séculos de história. Deu trabalho, não deu? Na verdade, são mais, né? Porque a gente não pode contar a história do Brasil só quando os portugueses chegaram no Brasil. Como dizia o poeta Oswald de Andrade, quando os portugueses chegaram no Brasil, os brasileiros já haviam descoberto a felicidade. Então, o livro começa com as populações ameríndias que viviam antes da chegada dos europeus. Haja história, né? Eu fiz o livro junto com a Eloísa Stalin, nós dividimos não tanto os territórios, mas os períodos, né? E procuramos, sim, falar do Brasil inteiro, mas foi difícil. O que você encontrou de mais curioso nessa pesquisa? Bom, acho que a gente desfez vários mitos, né? O primeiro é que os brasileiros são povos pacíficos, né? A ideia, só teve uma guerra, a Guerra do Paraguai. Peraí. Não é bem assim. Não é bem assim, né? O Brasil foi um país que recebeu mais escravos, né? Mais escravizados. Nós recebemos 12,5 milhões de africanos e africanas que saíram compulsoriamente do seu país. 4,7 desse total acabou parando no Brasil. Ou seja, de cada, vamos lá, 10 africanos ou africanas embarcados, 4 ou mais ficavam no país. Nós tivemos escravos no país inteiro e fomos o último país a abolir a escravidão, só em 1888, ou seja, depois dos Estados Unidos, depois de Porto Rico e depois de Cuba. Então, como é que um país que é feito, inventado, com esse sistema, que é o sistema escravocrata, que supõe a posse de um homem por outro, pode ser pacífico? Desde que existiu escravidão, existiram quilombos, existiram insurreições, revoltas, assassinatos, envenenamentos. Então, enfim, esse foi um dos mitos que nós derrubamos. Lília, o nosso foco aqui é o Enem. Você já foi professora do ensino médio. Fui. E aí, como foi? Conta pra gente. Foi muito bom. Eu comecei, ainda estava fazendo a faculdade, a graduação em História, e dei aula em duas escolas do ensino médio de São Paulo, Santa Cruz e Oswald de Andrade. E, sobretudo no Oswald de Andrade, eu experimentei muito, tentei mostrar como a história é um processo vivo. Então, nós fazíamos julgamento do Luís XVI, dividimos a escola inteira. Luís XVI nunca era condenado, jamais foi condenado. Fazíamos batalha naval, né, para estudar a Segunda Guerra Mundial. Então, foi uma experiência muito bacana, porque o aluno do ensino médio é um aluno que responde muito rápido, de forma muito pronta, né? Ou seja, se eles não gostam, não gostam mesmo. Se eles curtem, embarcam na história mesmo. Qual a importância do ensino público aqui no Brasil? Eu acho o ensino público fundamental. Eu fiz uma escola pública, fiz colégio vocacional e depois fiz a USP, né? Fiz a Universidade de São Paulo. Eu acho que a gente mede a temperatura da democracia de um país a partir das escolas e da educação que ele pode prover.
Eu acho que o Brasil tem que defender uma escola pública, de alta qualidade, com professores bem pagos, uma escola que seja plural, no sentido da sua clientela, uma escola que seja inclusiva, no sentido de pensar raça, gênero e classe. Só assim a gente tem chance de ter um país mais democrático e mais republicano. Por que estudar história? Nós precisamos muito de historiadores no Brasil, né? Mário de Andrade, um escritor paulista modernista, que escreveu Macunaíma, esse nosso grande livro nacional. O Macunaíma tem uma hora que ele fala triste do país que não tem memória, né? Eu acho que não há só uma memória. A cada momento a gente refaz a história, a gente faz perguntas novas para a mesma história. Mas eu acho que brasileiro, por exemplo, que está vivendo um momento difícil agora, o fato de lembrar do seu passado, de reconhecer as suas dificuldades, de apontar as coisas que fez muito bem, eu acho que é por isso que história é bom. Então, quando eu fiz a biografia do Brasil, por exemplo, tinha vezes que eu ficava orgulhosa do meu biografado, né? E tinha momentos que eu falava, ai não, Brasil, pelo amor de Deus. Não, por aí então, não. história dá pra gente essa visão crítica, né? Essa visão sempre atualizada. A gente pode cobrar dos políticos, a gente pode cobrar da nação de uma forma geral. E eu quero saber por que você escolheu história. Na minha época, a gente fazia o que não se faz mais, ainda bem, aquele teste vocacional, se chamava. E meu pai ficou animado, porque a indicação era ou humanidades ou engenharia. E aí eu cheguei para meu pai e falei, pai, se eu for construir um prédio, vai cair. Engenharia não. Engenharia não. E eu tive dois avós, tive uma avó italiana e um avô francês, e ambos eram historiadores amadores. Então eles passaram para mim, me contavam histórias, e as histórias, as ficções dele, eles misturavam ficção com não ficção. Então eu tinha muita certeza que eu queria estudar história. Queria estudar a história da escravidão no Brasil. Pois é, esse seu interesse por entender o Brasil sempre existiu? Dizer que eu sempre quis fazer história seria também achar que eu fui uma predestinada, não fui, né? Mas eu acho que muito cedo, quando todos meus amigos liam só livros de ficção, eu muito cedo comecei a ler livros de não ficção. E acho que todo mundo pode ler, não é? Quer dizer, eu tinha muito interesse em saber de um rei, de outro rei, de uma rebelião, de uma insurreição, como é que se comportavam as pessoas em outro século. Enfim, eu sempre curti. Bom, e você construiu uma grande carreira. Você que está dizendo. Não, com certeza, não somente eu, todos sabem disso, como historiadora e pesquisadora, professora também. Você acha que dificultou um pouco essa trajetória o fato de você ser mulher? Quando eu dei aula no ensino médio, não, porque aí você tem muitas mulheres. A entrada na faculdade também, ok, mas na hora que você começa a competir pelos postos, né? Eu fiz o mestrado, doutorado, livre docência, titularidade, fui uma titular muito jovem, aí você começa já a receber aquele tipo de pergunta, mas uma mulher não vai atrapalhar? Eu falei, como assim? Por que vai atrapalhar? E quando eu escrevi esse livro de História do Brasil, eu lembro que não um jornalista, mais do que um, me perguntou, fez questões do tipo assim, como você se sente sendo uma mulher e escrevendo um livro sobre toda a história do Brasil? E a minha resposta sempre foi, você já fez essa mesma pergunta para um historiador homem? Por que para mim? Então, eu acho que a gente está num momento em que esses marcadores de diferença, ou seja, essas diferenças sociais e culturais que a nossa sociedade produz, estão em pauta. Eu me refiro não só a marcadores de gênero e sexo, mas marcadores de região, marcadores de geração, marcadores de classe. Então, acho que está na hora. Raça e etnia foi o que eu mais estudei. Então, acho que está na hora de nós que a gente possa trazer para frente essa nossa multiplicidade, né? Quanto mais plural o Brasil for, mais democrático e feliz ele será. Você também é curadora do Museu de Arte de São Paulo. E aí, como é esse trabalho? Bom, eu sou curadora adjunta para histórias e narrativas. Então, eu sempre brinco que, como curadora, eu sou boa historiadora. Não, mas é que eu comecei a trabalhar há muito tempo com imagem. Eu acho que os historiadores têm que... Historiadores, estudantes, nós somos uma civilização da imagem. Acho que a gente tem que politizar as imagens, a gente tem que perguntar para as imagens. Por exemplo, os historiadores questionam tanto a data de origem, o autor, né? A gente só vai achar que um documento é verídico depois de fazer um escrutínio com o documento. Já com as imagens, a gente compra as imagens como se elas fossem inocentes.
as imagens não são inocentes. As imagens têm data, as imagens têm origem, as Falam imagens muito. falam muito, às vezes escondem muito, né? Então, enfim, foi dessa maneira que eu fui entrando nesse mundo das artes. Então, agora eu faço uma história em que a questão da imagem é super importante. O seu livro mais recente é sobre escravidão. Ainda tem muita coisa a se descobrir sobre esse período? Nossa, tanta coisa. A primeira é que em torno da escravidão está cheio de fake news, né? A gente Notícia sabe falsa. uma perspectiva, né? Por exemplo, a história que o Rui Barbosa queimou todos os documentos da escravidão. É o seguinte, Rui Barbosa, no momento da Lei Áurea, tinha um problema. Os grandes proprietários queriam indenização. Então, para não dar indenização, ele queimou várias das taxas, mas só as taxas. Existem muitos documentos a serem descobertos. Para os alunos, olha, os historiadores têm um manancial de documentação primária para encontrar inacreditável. Primeiro, na escola, aposto que você aprendeu, a gente falava em escravidão, no singular. Não fica bom para aula de português, mas nós não estamos na aula de português, né? Agora nós falamos cada vez mais em escravidões. Primeiro porque, se você pegar desde o século XVI até o final do XIX, existiram muitas formas de escravidão. A escravidão da cana, a escravidão da mineração, a escravidão do café. A gente também não fala em uma África, a gente fala em Áfricas, né? Porque sabemos que os africanos e africanas que saíram do continente vieram de 3 regiões, sobretudo da região da África Central, daquela região de Angola, do Porto de Luanda, da região ocidental, que vai desde da Guiné-Bissau, de Benin até Nigéria, e depois, no século XIX, de Moçambique. Pouca gente sabe, mas a gente chama de segunda onda, ou seja, no século XIX, a escravidão, em vez de ficar mais fraquinha no Brasil, fica ainda mais forte. Então, a gente precisa falar, por exemplo, de escravidões e precisa falar de Áfricas. E precisa falar de gênero também. Porque, em geral, quando a gente fala de escravidão, a gente fala de o escravo. Sabemos que 70% das populações que chegaram no Brasil eram compostas pelo sexo masculino. Mesmo assim, esses 30% compostos de mulheres e crianças tinham uma vida muito diferente. E é preciso estudar, né? Quais são as diferenças entre ser uma escravizada e um escravizado? E agora eu te pergunto, você notou que eu não falo escravo, falo escravizado, Sim. escravizada? Você Sim, entendeu por percebi. quê? Porque ele foi submetido àquilo. Muito bem. Quando a gente fala escravidão, isso faz muito mal, porque ninguém foi escravo no passado, né? Ele foi escravizado. Foi né? escravizado. Então, eu sugiro que vocês falem em escravizados e escravizadas, para mostrar como a escravidão foi uma situação forçada. Verdade. Passou no teste. Aproveitando essa ideia de dicas e conselhos, qual o conselho para quem está em casa e fica pensando, caramba, a universidade não é para mim, ali não é o meu lugar? Não, a universidade é o lugar de todo mundo. Eu acho que a universidade brasileira, desde as políticas de cotas, está se preparando para ser uma universidade mais plural, mais ampla, mais democrática. A universidade é um momento em que a gente pode ser curioso, se abrir para um conhecimento mais aprofundado, ter uma autoria no conhecimento, estreitar, deixar mais evidente qual é a sua questão, o que é que te encanta, o que é que te inflama. Então, a universidade é um lugar para todo mundo. Agora, para encerrar, qual é a história que ainda falta ser contada? São muitas as histórias que faltam ser contadas. Há toda uma história do período da ditadura militar que tem que ser contada. Para aqueles que pedem tanto pela volta da ditadura, eu acho que é hora de estudar o que foi a ditadura militar e, sobretudo, como a ditadura militar foi um momento em que foram cortados os nossos direitos. Muitas das pessoas que estão pedindo por ditadura não terão a oportunidade de fazer esse tipo de reivindicação. Então, temos que abrir a documentação da ditadura militar. Na área que eu trabalho, que é a área da escravidão, há muito o que pesquisar. E uma área que eu trabalho muito, como você mesmo chamou a atenção, é a imagem. Nós temos muito a fazer no que se refere à imagem. O Brasil foi um país que entrou com a fotografia cedo e a escravidão terminou tarde. Então, perversamente, o Brasil é o país que tem o maior acervo de imagens da escravidão,
O Brasil, como foi um país tropical, logo conhecido pela sua beleza, pela sua flora, pela sua fauna, teve muitos viajantes que deixaram muitas imagens. Nós conhecemos uma parte muito pequena e há muito para explorar. Sem dúvida. Lília, grande honra conversar com você. Prazer. Muito obrigado. Obrigada mesmo, viu? E é isso, galera. Aproveita e pega um livro. Depois, conta pra gente o que achou. O nosso canal você já sabe, youtube.com/TV Escola. Se inscreve lá para receber os programas em primeiríssima mão. E até!